Senhoras e senhores, muito boa tarde. Na sequência do seminário Desafios do Setor Elétrico, uma luz sobre a situação atual, daremos início ao próximo painel que tem como foco os aspectos institucionais do setor elétrico. Convidamos mais uma vez o mediador deste seminário, jornalista Jorge Vidor, para ocupar seu lugar no palco. Lembrando que o seminário Desafios do Setor Elétrico é uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio da Fundação CE de Seguridade Social. Convidamos também os painelistas, senhor Flávio Neiva, presidente da Abrage, e César de Barros Pinto, da Abrat. O senhor Flávio Neiva é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ingressou na Companhia Energética de Minas Gerais, S.A., CEMIG, em 1971, onde ocupou diversos cargos, desde o de chefe de divisão até o de diretor de produção e transmissão. Tem curso de pós-graduação em operação de sistema hidrotérmico na COP UFRJ. Presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, ABRAGE, desde 1998. Conselheiro titular do segmento de geração hidrelétrica no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH. E o senhor César de Barros Pinto é engenheiro eletricista e mecânico eletricista formado em 1964 na Escola Federal de Engenharia de Itajubá, atual Universidade Federal de Itajubá. Trabalhou na Copel e na Eletrosul, tendo atuado nas áreas de operação, manutenção, planejamento e gestão. Há 12 anos é diretor executivo da ABRAT, Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica. Informamos que cada participante terá 15 minutos para sua apresentação. Passo a palavra ao mediador deste seminário, jornalista Jorge Vidor. Bom, boa tarde a todos, voltamos, espero que vocês tenham almoçado bem. Eu, pelo menos, almocei. Esse é um restaurante aqui da PUC que consegue manter uma qualidade ótima, mesmo sendo aquele sistema de buffet, né? A gente sabe que com o tempo o buffet vai ficando ruim. A sobremesa que fez mais sucesso, inclusive entre os homens, é chamada Espera Marido. Tem uma explicação para isso, mas não vou perder tempo. Bom, seguindo a ordem aqui do próprio setor elétrico, como as coisas começam na geração, na verdade começam na engenharia, né? Mas começam na geração, eu passo a palavra para o nosso Flávio. Depois a gente vai para a transmissão. Geração, ficou faltando a distribuição, mas isso fica para o outro painel. Flávio. Como quiser. Aqui o cliente manda. Boa tarde a todos e a todas. É com uma honra muito grande que eu venho a convite do Sindicato dos Engenheiros discutir e apresentar nosso ponto de vista sobre o setor elétrico, a situação atual do setor elétrico, as dificuldades, os desafios, a matriz elétrica brasileira, enfim, toda a questão, e mais focado no lado da geração, das concessionárias de geração. Eu agradeço em meu nome e em nome da associação e das empresas que compõem a Abrage. Eu vou ver se eu consigo aqui. Eu acho que é pouco. Bom, a Abrage é uma associação que está fazendo 15 anos este ano e congrega empresas, 4 empresas estatais federais, Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul,
5 empresas estatais, estaduais, a CEE, a CESP, a CEMIG, a EMAI e a Coapel, e 6 empresas privadas, como podemos ver aí, a Queiroz Galvão, a Light, Santo Antônio, Tractibel, a Duque e a AES Tietê, e a Endesa Cachoeira. Bom, como pode ser visto, as usinas associadas da Abrage são em número de 160 grandes usinas, termoelétricas 28, e totalizando cerca de 67 mil megawatts, 80% da geração de energia elétrica do Brasil, principalmente a geração despachada diretamente pelo Operador Nacional do Sistema. Eu vou abordar aqui 2 tópicos, seria o equilíbrio da oferta, a problemática do equilíbrio da oferta com a demanda no Brasil, de energia elétrica, e as hidrelétricas após a MP 579, que se transformou na Lei 12783. Então, vamos lá. Aqui eu apresento para uma comparação da matriz elétrica brasileira vista conjuntamente com as matrizes elétricas aqui dos vários continentes, da Ásia e Oceania, América do Norte, Europa e os outros em conjunto, e o Brasil ali pertinho, mostrando em amarelo a termoelétrica convencional, termoelétrica a carvão, a gás e a óleo, em azul as hidrelétricas e em vermelho térmica nuclear. E as fontes alternativas naquele cinza claro. Ali, eu mostrando agora os Estados Unidos e a China, e nós ali no meio para fins de comparação. Bom, a China já ultrapassou os Estados Unidos nesse quadro, porque essa é uma figura de 2009, e a China cresce em sua oferta de energia, em um ano, cresce um Brasil inteiro por ano. Por mês, ela cresce uma CEMIG inteira por mês, em praticamente termoelétrica, porque, embora tenha a China uma grande fração de hidrelétrica já desenvolvida, 197 megawatts, o Brasil tem uma hidroeletricidade rigorosamente igual ao dos Estados Unidos. Então, se alguém quer saber o futuro, com muita comodidade, a gente pode achar que o futuro está aí, o nosso. A evolução nossa não foge muito do que evoluíram esses países. Por quê? Alguém pode dizer, mas tem as fontes alternativas agora, a solar, a eólica, enfim. Será que estamos aí fadados a evoluir dessa forma? Pois, na minha visão, é o seguinte, nós estamos dramaticamente vinculados a uma expansão hidrelétrica, termoelétrica, para o fechamento da oferta com a demanda. Porque, como eu vou mostrar daqui a pouco, uma coisa é a problemática da oferta, da engenharia de planejamento energético, do equilíbrio da oferta com a demanda. Outras são os negócios, as oportunidades de negócio e a viabilidade dessa ou daquela fonte, como o caso da eólica, solar e biomassa. E aqui a matriz brasileira, que evolui de 2012 até 2021, 10 anos, com crescimento na hidroeletricidade de 78 mil para 114 mil megawatts, a termoelétrica convencional de 17 mil para 22 mil, e a eólica com a grande evolução de 1.805 para 14.675. O que ocorre com a eólica, e nós vamos mostrar daqui a pouco, é que a eólica não apresenta uma despachabilidade, ou seja, não gera o que você quer a qualquer hora. Então, toda a produção de energia eólica vem em alívio da carga que resta para ser atendida com as outras fontes de equilíbrio.
Aqui tem uma figura esquemática do consumo do Brasil, digamos assim, das 24 horas do dia. O consumo se apresenta dessa forma: baixo de madrugada e alto na hora do pico, que é 19, 20 horas, e como que se dá o equilíbrio da oferta com a demanda. Então, vem essas duas observações aqui embaixo. Em sistemas predominantemente térmicos, como é o caso da Europa, dos Estados Unidos, enfim, da própria China, a expansão térmica se dá equilibrando a oferta com a demanda pela ponta de carga, lá em cima. Você examina a ponta de carga, a necessidade, e coloca exatamente as usinas para atender. No caso brasileiro, em sistemas predominantemente hidrelétricos, a expansão hidrelétrica se dá pela energia média, que é o tracejado ali, que pode ser visto aqui. É por aqui que se dão os leilões A-5, A-3, que se adquire a energia, e a ponta fica, como é hidrelétrico, pela motorização das usinas. Por exemplo, a usina de Belo Monte, uma usina de média em torno de 4.300 megawatts médios. Mas tem tantas máquinas suficientes para gerar 11.000 e alguma coisa, 11.200 megawatts médios. Megawatts de capacidade, perdão. Então, não é absurdo. Alguns achavam que era um absurdo uma usina de 11.000 produzir apenas 4. Não, toda usina hidrelétrica é assim. Tem uma capacidade quase o dobro da capacidade média. Para quê? Para isso aqui mesmo. Ela é construída... Se a curva de carga não fosse assim, as usinas não seriam motorizadas dessa forma. Se a curva de carga fosse um plano, a usina de Belo Monte seria de 4.300, porque não precisaria ter 11. Aqui, na próxima figura, eu mostro aquele mesmo esquemático, se fosse um consumo, digamos, do estado de Tocantins, por exemplo, onde o consumo médio de lá, de 1.700 megawatts médios, e de ponta 3.000, nós tenhamos que escolher usina para atender aquilo. Então, eu diria, a guisa só de exemplo, fazendo uma hipótese aqui, a usina de Santo Antônio, de 2.218 megawatts médios de capacidade e de 350, seria plenamente suficiente para atender isso. Então, com essa usina, eu consigo atender esse sistema. Uma usina termoelétrica de 3.000 também daria. Uma nuclear de 3.000 também daria. Agora, eu pergunto e faço uma provocação, né, com vocês, o seguinte: com eólica, biomassa e solar, quanto que deveria ser, de quanto seriam essas usinas? Eu creio que nem 10.000 dá conta. Não é porque seja impossível, é porque não há maneira de se garantir o atendimento de fontes tão tão imprevisibilidade, como é o caso da biomassa. A biomassa só 6 meses do ano, a solar só de dia, e a eólica quando o vento tem condições. A próxima aqui. Aqui, o início desse ano mostrou a todos nós do setor elétrico uma grande oportunidade de refletir sobre o que é bom e o que o Brasil precisa para equilibrar. Nós passamos por uma situação muito crítica em termos de armazenamento de energia no país. Aqui mostra, no dia 22 de janeiro, o que ocorreu nesse dia em termos de produção média. Veja bem, num consumo de total do Brasil de 61.379 megawatts médios, foi atendido por 37 de hidrelétrica, 10.000 de Itaipu, termonuclear de 1.358 megawatts médios, térmica convencional a pleno vapor, toda a térmica brasileira, tudo, não tinha mais onde aumentar. 11.536, eólica com parque de 1.850, gerou 496 nesse dia, e teve essa situação. E a gente estava nessa condição. O azul é uma evolução de 2012, é isso mesmo, 2012, terminando o ano com 30% de armazenamento. Sendo que no começo de 2012,
do ano passado, o início, estávamos com 60%. Em janeiro, estávamos com 60%. Em janeiro desse ano, estávamos com 30%, muito baixo. Nota que estivemos com 80% e descemos a nível de 30%. Caiu 50% o armazenamento brasileiro. 50% é a diferença daqui para aqui. Imagina começarmos com 30%. Essa que era a situação. E veja bem, então foi despachado todas as térmicas no máximo. O que nós vemos é que nós tivemos a oportunidade de ver, e ninguém questiona, a grande importância da eletricidade no Brasil. Porque, pelo custo, o baixo custo que nós temos com essa produção renovável, limpa, e também a importância da termoeletricidade, porque foi a salvadora de um racionamento. Se não tivéssemos aquele 11 mil megawatts, caro, né, todo mundo lembra o preço, né, dessa produção, até hoje estamos pagando isso, da ordem de 2 bilhões e 800 milhões por mês. Nós vamos pagar esse ano quase 30 bilhões de geração térmica, apenas daqueles 11 mil megawatts. Imagina se fosse todos os 60 mil de térmica, como é o caso de alguns países. Mas aqui algumas vantagens e desvantagens de uma e de outra. A hidrelétrica, a usina hidrelétrica, nós temos de vantagem uma despachabilidade, ou seja, produz o que quer a qualquer hora, baixo custo de energia, enfim, fonte renovável. Alguns, os grandes, as pessoas que são fortemente contra a hidrelétrica, acham que não é renovável, porque evapora água, enfim. Atendimento à ponta de carga, como eu acabei de mostrar. Agora, qual a desvantagem? Sujeita a hidrologia ruim, distância da carga muito grande, ela não escolhe o local para produzir, tempo de construção muito grande, impacto socioambiental forte, de inundação de terras férteis, de áreas, às vezes, com urbanização. E a termoelétrica também tem uma boa despachabilidade. Segurança energética, como eu acabei de dizer, tempo de construção rápido é uma vantagem. O atendimento à ponta de carga também bom. E qual que é a desvantagem? O custo da operação, como eu acabei de dizer, terrivelmente caro, fonte não renovável e emissão de gases de efeito estufa. Alternativas, as fontes alternativas. Tem abundância no país inteiro, tem uma complementariedade na matriz, tempo de construção rápido, como vantagem, e uma fonte renovável. Como uma grande desvantagem a despachabilidade, o que não inviabiliza essa vertente. Continua sendo muito interessante. Aqui, características das usinas, um pouco repetitivo, mas produz energia de forma limpa, renovável, não poluente, menor custo da energia, permite um atendimento à ponta, possui maior flexibilidade operacional, seu insumo básico, a água, independe de conjunturas externas. Isso, por exemplo, o gás da Bolívia fica a mercê, o gás da Argentina, que foi prometido, não veio, então a água não tem isso. Podem ser totalmente desenvolvidas com engenharia e parque industrial nacionais e permitem prestação de serviços ancilares a baixo custo. O que é isso? Black Start, reserva de potência, como foi o caso do blackout agora no Nordeste brasileiro, são as hidrelétricas ali que partem do zero e atendem a carga de forma até razoavelmente rápida. Mas as hidrelétricas estão perdendo reservatório. O reservatório equivalente está evoluindo de forma degradante. Tivemos já, em 2012, 5,6 meses de estoque de água. Nós temos a autonomia de voo, 5,6 meses. Já tivemos 9 meses, há 10, 15 anos. No ano passado, 5,6, e vai evoluir para 5. Por que reservatório? Aqui, usinas com reservatório permitem várias coisas importantes, embora, quanto mais reservatório, mais inundação, mais aquela coisa toda que eu disse. É fazer frente, o reservatório faz frente a períodos de hidrologia desfavorável. Já tivemos aqui várias situações, o ano 2001 foi isso,
tira proveito da diversidade hidrológica entre bacias. Quando o sul do Brasil está bom, às vezes o sudeste está ruim, um alimenta o outro, mas alimenta com reservatório para acumular e guardar a água. Proporciona um ganho de garantia física em outros aproveitamentos integrados, quer dizer, quando você tem um grande reservatório no sistema integrado, todas as usinas ganham e podem vender mais energia, porque contam com aquele reservatório e há um swap, como dizem os especialistas nessa área. Proporciona uma redução na geração térmica pela energia secundária que essas usinas produzem. Como a usina, como eu disse aqui, por exemplo, Belo Monte é de 11 mil e só vende 4.300, quando tem muita água, ela pode produzir 7 mil, 8 mil, 10 mil, e essa energia produzida nesses momentos usa para paralisar a térmica que estejam funcionando. Por isso que está escrito aqui, proporciona uma redução da geração térmica. Integra a geração eólica, biomassa e PCH. Quando a biomassa, por exemplo, está gerando, onde você guarda? No reservatório, para que ali você faça a absorção e integração dessas fontes, eólica e a solar também. E agrega mais energia ao empreendimento, propriamente dito, e regulariza todas as usinas situadas jusante, e mais os usos múltiplos. Só para curiosidade, essa tabela mostra uma coisa interessante. Muitos acham que reservatório grande tem acumulação. Aqui é o seguinte, alguns reservatórios, o volume de Três Marias, por exemplo, está escrito ali, 15 mil hectômetros cúbicos, Sobradinho 28 mil, Furnas 17 mil, Serra da Mesa 43 mil, Embarcação 13 mil, Nova Ponte 10 mil, Itaipu quase igual a Furnas, 17 mil, e Jaguara 110 mil. Mas será que Itaipu é um reservatório grande? Porque Furnas é. Entendeu? É até um paradoxo. Itaipu não é um grande reservatório. Porque você compara com a vazão média anual que passa ali naquele ponto. Por exemplo, Três Marias passa uma vazão de 689, ou seja, gasta-se 8,7 meses para encher aquele volume, com aquela água que tem ali. Furnas gasta 7 meses para encher com a vazão de 924. Itaipu gasta 20 dias. Por quê? Naquele ponto passa 9.800 metros cúbicos por segundo. Então, é um reservatório a fio d'água. Não tem o menor sentido usar o reservatório de Itaipu, porque você usa em dias, acaba. E tem que encher de novo, porque fica com a queda baixa. Então, o que é grande, o que é pequeno, está aí. Você pega a Serra da Mesa, você vê que é um reservatório imenso. Você precisa de 16 meses para enchê-lo. Por isso que nunca encheu. Nunca encheu Serra da Mesa. E já vão para 15 anos. Aqui mostra, para a tranquilidade de todos nós, que os próximos 10 anos estão equilibrados. Em vermelho, nós temos o consumo, a carga, e em verde, a oferta, sem incluir até a reserva que nós temos. Então, está perfeitamente equilibrado. Agora, eu mostro aqui o que aconteceu com o gás brasileiro em janeiro desse ano. Veja bem, o consumo total do gás brasileiro situava mais ou menos em torno de 75 milhões de metros cúbicos dia. Esse era o consumo proveniente da produção nacional em azul, do gás da Bolívia em vermelho e do gás natural liquefeito aqui. Quando precisamos de toda a produção possível de gás, não conseguimos muita coisa. A produção brasileira praticamente não mudou, a Bolívia não tem mais que 30 milhões por dia, e o que aumentou mesmo foi o caríssimo GNL, gás natural liquefeito, que vem de navio líquido e é gaseificado aqui, e conseguiu produzir isso. De maneira que veja bem, se eu disse há pouco que é hidrelétrica ou térmica, essa fonte aí já está complicada, já está difícil. Aqui mostra em amarelo na horizontal
a evolução do consumo para produção de energia elétrica, situando em 42 milhões de metros cúbicos dia, equivalente à industrial de 40, totalizando um valor de 91 milhões dia. Esse é o gás brasileiro. Por enquanto não tem mais nada não. É isso. E vamos aqui, mas tem uma previsão, tem uma possibilidade, uma tecnologia moderna de gás de xisto. O que é isso? Na camada de xisto que existe em muitas partes do mundo, é feito um furo, uma perfuração vertical com concretagem desse tubo e depois horizontal dentro da camada, com furos nesse tubo, onde é injetado água e produtos e há um craqueamento, uma quebra desse gás do xisto, desse xisto, onde é liberado nesses furos o gás. Há um questionamento ambiental muito forte, porque dizem que contamina o lençol freático, que provoca terremoto, que há uma variação muito grande dessas coisas todas, então tem alguma objeção. Mas aqui mostra a situação da China com relação a esse gás. Existem 36 trilhões de metros cúbicos de reserva desse gás na China. Nos Estados Unidos, 24, na Argentina, 21, muito bom para a Argentina. O México, 19, a África do Sul, 13, enfim, o Brasil, 6. Mais uma vez, a gente não é favorecido nessa condição. Mas muitos acham que está aí a grande inflexão da economia no mundo, que consegue uma oferta de energético extremamente barata, como pode ser visto aqui. O gás hoje na Europa está 12 dólares milhões de BTU. O gás dos Estados Unidos, o gás do xisto, 4. No Brasil, 18. Onde que se instalará uma indústria, ou as indústrias de agora para frente, se não é na recuperação da economia americana? E aqui eu encerro a primeira parte e passo imediatamente para as hidrelétricas após a lei 12.783. Essa figura é interessante, que é o seguinte, a grande impacto da MP 579 atingiu 4 segmentos de geração no Brasil de forma diferenciada. E esse degradê aí do vermelho para o branco é mais ou menos isso. Aqui na categoria 1 foi o epicentro do choque da MP 579, onde atingiram as usinas com concessões prorrogadas. E eu vou descrever aqui o impacto em cada uma. Na 2, usinas que optaram não prorrogar. CEMIG, COPEL, CESP, não, já foram alcançadas, não vamos prorrogar, com 5 anos de antecedência, etc. A terceira é usinas que ainda não foram alcançadas, e não sabemos se vão ou não vão prorrogar, que é o caso da usina, se não me engano, de Tumbiara de Furnas, usina de embarcação da CEMIG e outras aí. E usinas novas construídas através de leilões, como Belo Monte, como Sinop, enfim. Essas usinas aqui, vermelhinha aqui, ela transformou em cota. Então, ela entrega toda a produção dela em cotas e recebe, por isso, cerca de 10% do valor que ela vendia. Essas outras ainda comercializam no ACL, né, no Mercado Livre e no ACR. Bom, são ambientes independentes, todos os 4 grupamentos foram impactados, e para o grupamento 1, 2, 3, nesse início de vigência da lei, houve um comprometimento nas contratações de serviços, na realização de investimentos e na aquisição de equipamentos. Todo paga. No 1, 2, 3. Ninguém faz um investimento com tranquilidade, se vai reaver, se vai indenizar. Então, o que acontece? Quem sofre nisso aí é o ativo. Ao longo do tempo, pode haver complicação na vida útil desse ativo. Porque como que você vai trocar um conjunto de relés obsoleto de tal ou qual usina? Você troca, gasta 10 milhões e aí?
você tem essa recuperação. Ainda ontem, alguns de vocês, ou todos, devem ter visto na imprensa, que a indenização, até muito complicada, desses valores que vocês investiram, vocês não, as usinas, terá que pagar imposto de 34%. Se você investiu 100 milhões, você recebe 64, 66. Então ainda complicou mais um pouco ainda. Bom, olha aqui, de que eu estou falando? São 3 os investimentos. Usinas não amortizadas com concessão prorrogada, que é o caso da CE. São os investimentos originais. A indenização baseada no projeto básico, você pega uma usina velha aí, você tem que pegar o projeto básico, calcula pelo valor novo dessa usina, quanto que essa usina nova valeria, até aí todo mundo acha bom. Mas já foi amortizado quanto? Quanto tempo? 30 anos, então você não recebe nada. Então, é a fração do que já foi amortizado. Então, já começa aí. E estão sendo pagas as empresas que prorrogaram, mas vai ser tributado se nada for feito aí. Investimentos ainda não amortizados, investimentos feitos ao longo da concessão. Ao longo da concessão dessas usinas antigas, foram trocadas uma máquina aqui, uma turbina ali, um enrolamento, um transformador, foram feitos investimentos e foram lançados contabilmente. Então, estão sendo calculados um valor novo de reposição disso, depreciado, e está em audiência pública, e a Abrage tem contribuído para essa disciplina. E os novos investimentos, isso aí muito complicado. Da agora para frente, e da agora para frente? Então, para trás eu estou dizendo aqui. Da agora para frente, reforma, modernização, sinistros e ainda aquelas não cobertas. Então, é um reconhecimento na tarifa, depois de 5 anos. Você quer fazer uma reforma hoje, só daqui a 5 anos você recebe. Na revisão tarifária é o seguinte. E o critério de investimento prudente. Se você fez uma coisa que foi julgado não prudente, você não recebe. E tem que estar vinculado à produção de energia elétrica. O que é um erro, tem que estar vinculado à concessão. Vinculado à produção de energia elétrica, um viveiro de mudas não entra, uma estação de piscicultura também não. E aí vai. O que pode, o que é vinculado, o que não é. Então, está muito complicado isso aí. Por isso que há uma paralisia forte. A regulamentação desses temas tem sido objeto de intensas discussões com a ANEEL e com o Ministério. E procuramos contribuir para resolver essa questão complexa. E aí mostra a tal cota, a tal RAG, comparada com as obrigações que foram... Eu estou encaminhando já para o final aqui. Tá? Tem uma receita pequena, baseada em OIM mais 10% de lucro. A ANEEL calculou para cada usina o que se gasta de OIM, na cabeça da ANEEL, OIM. Bom, então, ela calculou, gasta X para determinada usina. Então, ela te dá o X ao longo do ano, na RAG. Se você ficar só com esse X, você recebe e paga na despesa que ela mesma calculou. Ela calculou que o pessoal, que a peça, que aluguel, não sei o que, custa X. E, no entanto, tem obrigações pesadíssimas de uma concessão. Então, obrigações de concessão, serviço de OIM e receita, dinheiro de OIM. E o último slide, a manutenção dos padrões de qualidade e a preservação dos ativos é um grande desafio. Você manter o padrão de qualidade com essa tarifa. Preservação de equipes, há um movimento intenso de PDI no país todo, quem fez isso, quem prorrogou, perdendo equipes especializadas em engenharia elétrica, em geologia, em meio ambiente, biólogos, e todo o quadro de especialização para enquadrar uma RAG que é bastante insuficiente. E, veja bem, até para explicar um blackout, você precisa de gente que entende. Manutenção do equilíbrio financeiro da concessão é uma tarefa muito complicada. Muito obrigado, desculpa, acho que eu passei do tempo um pouco. Obrigado, Flávio.
A energia já foi gerada e agora vai ser transmitida. César. César já está aprendendo a falar chinês, vocês sabem, né? Mandarim, né? Boa tarde a todos vocês. Eu gostaria... Porque vão responder. Vá, boa tarde. Isso, vamos em frente. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul pela iniciativa. Não é a primeira, nós sabemos que diversas já foram feitas e outras serão feitas seguramente, o que permite que o sindicato cumpra uma das suas finalidades mais sérias, que é colocar a inteligência da classe a serviço do desenvolvimento do país. Essa é uma forma de nivelar conhecimento, de abrir questões à discussão, ajudando a que a gente tenha uma solução adequada. A ABRAT, que eu estou aqui representando, é a Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica. Foi criada em 1999 e começou a funcionar no ano 2000. Ela tem como sócias 10 das maiores transmissoras de energia elétrica do país, com Furnas, CEMIG, CE, Chess, Eletrosul. E essas empresas, essas 10 associadas que nós temos atualmente, são concessionárias de mais de 80% do sistema de transmissão. Nós estamos no nosso 13º ano de funcionamento, e tivemos lutas excelentes ao longo desse tempo, assim como tivemos dificuldades enormes também ao longo desse tempo. Nós, em 2007, tínhamos por vencer os nossos contratos em 2015. 2007 era o tempo que a gente precisaria para fazer, até 2015, uma transição adequada para a prorrogação das concessões. A primeira coisa era discutir se prorrogavam ou não prorrogavam as concessões, faziam um outro leilão e assim por diante. Nós sabíamos que a receita iria ser prejudicada, que a força da modicidade tarifária ia atrair, né, muitos recursos, muitas despesas teriam que deixar de ser feitas, né? E ficamos, ao longo do tempo, fazendo as palestras, né, em tudo quanto era oportunidade, defendendo a ideia da prorrogação da maneira como a gente entendia que era adequado. Isso foi sendo empurrado com a barriga, né? Era do governo Lula, aí depois era o governo da Dilma, mas no primeiro ano não se faz isso, deixa para fazer depois. De repente, nós tivemos um 11 de setembro, né? Estourou a medida provisória 579. Com muito pouca conversa, com o setor praticamente não participando do processo, e foi aquele susto quando a gente viu, né? Levou tempo para analisar. Não era porque era difícil de entender, era difícil de achar que alguém podia apostar naquele tipo de solução. Um dos aspectos que mais marcou a transmissão na ocasião foi o artigo 15, parágrafo 2º, que determinava que todos os ativos existentes até 31 de dezembro de 2000 eram considerados como completamente amortizados e não tinham direito a indenização nem receita nenhuma. Isso é uma barbaridade, um absurdo, né? E nós tivemos que lutar muito. As empresas não iam assinar o contrato de prorrogação e, para que fosse assinado esse contrato, foi feita uma outra medida provisória, voltando atrás, né, permitindo a indenização daqueles ativos pré-2000. Com a emissão da 579, depois virou a Lei 12783, a regulação do modelo brasileiro mudou, sofreu uma modificação significativa.
Primeira coisa, né, que a gente chama atenção, ou que nós chamaram atenção, é que as concessionárias de transmissão deixavam de ser empresas completas e passavam a ser exclusivamente empresas de OIM, empresas dedicadas à operação e manutenção, que é um pedaço, não vou dizer que é pequeno, nem que é menos importante, mas é apenas um pedaço do conjunto das atividades das transmissoras. O outro nós já falamos é o caso da indenização de ativos, né, que houve aquela confusão, tivemos que voltar, o governo teve que voltar atrás. Esse processo todo de transformação deu uma perda de receita que é até chato falar, mas as transmissoras perderam 70% da receita que tinham. E para não ficar a dúvida, ele se enganou, qualquer coisa, quem tinha 100 de receita passou a ter 30 de receita. É os 70 mesmo que saiu fora, entende? Não é... Eu fui me entusiasmando e fui passando, né? Ninguém me avisou, que maldade. É esse aí. Então, nós tivemos essa perda significativa de receita que afeta profundamente as empresas, né? Como é que você imagina que vai continuar trabalhando com tão pouco recurso? Você fala, mas agora vocês só fazem OIM. Não é verdade, a gente continua fazendo tudo que fazia antes, inclusive as atividades de planejamento e tudo. Vai dar uma confusão ainda, né? Os procedimentos, né, com essa nova configuração, eles não estão claros, está uma grande confusão, e um caso típico é o caso dos reforços e melhorias. Melhorias são obras que a gente fazia no sistema com o objetivo de melhorar ou manter a sua atualidade, né? E normalmente a gente fazia sem receber receita por isso. Os reforços não, reforço é colocação de mais um bem na subestação, duplicação da transformação, essas a gente tinha receita. Com a redução da receita de 100 para 30, nós não temos mais condição de fazer aquelas melhorias com recursos próprios da empresa. Se a gente quiser fazer para esperar, né, são os 5 anos que o Neiva falou, a gente espera 5 anos, depois, na revisão dos 5 anos, se a ANEEL achar que foi um investimento prudente, aí nós teríamos direito de receber a indenização para aquela receita que a gente não teve. Só para mostrar a confusão que a gente está vivendo, existe uma modificação que foi feita na parcela variável. Parcela variável, vocês não têm obrigação nenhuma de saber, é um castigo que a gente dá para a transmissora quando ela tem uma indisponibilidade. Para vocês terem uma ideia, a cada hora de desligamento programado de um transformador ou de uma linha, nós pagamos 150 vezes a receita correspondente àquele ativo. Nós tínhamos um padrão, as instalações antigas tinham uma franquia, elas podiam ter, por exemplo, 5 minutos de desligamento no ano sem penalização e de 5 minutos para adiante com penalização. Dependia da história de cada ativo. E, por incrível que pareça, né, nesse melê que nós tivemos aí de assina, não assina e tal, aproveitaram e tiraram essa franquia. Quando tirou a franquia, deixou a gente sobrepenalizado por uma eventual indisponibilidade. Isso é só para mostrar como é que a coisa é feita, né? Ninguém perguntou nada para a gente, não. Né? E disseram para a gente, se vocês assinaram o termo aditivo, vocês automaticamente estão concordando com os critérios que a ANEEL estabelece. Bom, dentro desse cenário que a gente tem aí brasileiro, deixa eu pegar o microfone. Alô? Não, pode deixar, eu vou circular aqui para não atrapalhar o pessoal. Bom, dentro dessa mudança, desse novo cenário que a gente tem que focar primeiro a expansão.
Vocês vejam que hoje é o tempo da integração amazônica. A tendência é crescer o sistema para lá, principalmente a geração, obviamente. E isso envolve grandes distâncias. E essas grandes distâncias são naturalmente um obstáculo, mas são obstáculos que a gente já soube transpor no passado. Na década de 60 e 70, construíram-se diversas usinas lá no oeste do estado de São Paulo, de Minas e tal, e tinha que transportar aquela energia para São Paulo, que era onde era o consumo. E como é que ia fazer esse transporte monstruoso de energia e tal? E foi feito. Hoje nós temos um sistema de 440 kV, até hoje tem um sistema que foi feito para suprir essa necessidade de transporte. Seguramente nós vamos carregar energia de Belo Monte, de Tocantins e tal, para o centro de carga, que é a região sudeste, também com facilidade. Mas é um diferencial em relação ao que a gente tem hoje. As interligações internacionais, que fatalmente vão ocorrer, não adianta alguém pensar que não vai haver uma integração continental de empresas do sistema elétrico. Vai haver, e as interligações internacionais também entram pela região norte e oeste, também gerando mais uma característica a ser administrada. Nós temos as restrições sociais e ambientais que são cada vez mais difíceis. Vou contar rapidamente para vocês, havia uma norma, não era do IBAMA, era do outro instituto, que pedia, quando a gente ia entregar um EIA-RIMA, um relatório de impacto ambiental, pedia que a gente fizesse um levantamento da evolução nos últimos 10 anos da DST na região. Sabe o que é DST? Doença sexualmente transmissível. Agora é duro entender por que precisa, porque vai ter peão fazendo a linha, instalando a linha, e logicamente o peão vai se relacionar com as moças do local, Então eles têm medo de dar uma pandemia, uma epidemia de alguma doença venérea. Não foi oficializado, tá certo? Mas só de pensar na bobagem, Outra característica desse cenário de expansão é a transformação da matriz energética. Ficamos muito tempo sem construir usina com reservatório, muitas das que podiam não foram construídas. Isso está nos levando a um sistema cada vez mais térmico, E nós vamos ter que administrar essa mudança. Faz parte do cenário, é difícil, não é fácil fazer isso, não. E a geração distribuída, que é aquela geração que a gente pode ter em casa. Eu posso colocar as células fotovoltaicas no telhado da minha casa, gerar energia a partir do sol durante o dia, entregar para a distribuidora, entra na rede, e na ponta, de noite, já não tem sol e tal, eu consumo de volta essa energia. Isso é muito interessante, mas vai criar um sistema completamente diferente, onde a energia vai ser injetada pelo lado de trás. Já tivemos problemas de desligamentos, porque teve linha que desligou no Nordeste e, por consequência do funcionamento das eólicas, que estavam injetando por trás, não houve seletividade na atuação da proteção. E isso aí é uma coisa que nós vamos ter que aprender a fazer. Nós vamos passar de 101 mil quilômetros de linha de transmissão no final de 2011 para 149 mil em 2021. A transformação vai passar de 233 mil MVA para 311 mil MVA. O investimento nesse período, só no segmento de transmissão, é de 56 bilhões de reais. Como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que a gente vai pegar essas características e lutar? Nós vamos ter transmissão em ultra alta tensão, é um caminho, não adianta, nós não vamos fugir disso. Transmissão em corrente contínua que a gente já faz, vai fazer cada vez mais, inclusive com tensões mais altas do que 800 kV. O Smart Grid na transmissão, aquelas ferramentas inteligentes que permitem a gente direcionar o fluxo, utilizar melhor as linhas, vai ser um tremendo avanço que vem também para ficar. Nós estamos sem recurso para investir nisso, mas fatalmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos implantar muito recurso de Smart Grid.
Monitoramento é uma outra tecnologia que chegou para ficar também. A gente monitora transformadores e disjuntores e reatores e antecipa a falta dele, antecipa o desligamento deles, né? Através do monitoramento que permite a gente intervir antes de dar o problema. Teleassistência é outro recurso que está sendo usado cada vez mais também, junto com a automação. E a gestão de ativos, que eu estou falando aqui pela primeira vez, vocês provavelmente nos próximos anos vão cansar de ouvir falar gestão de ativos. Para quem faz manutenção, você está fazendo manutenção agora junto com a contabilidade. A decisão de tira ou não tira esse equipamento, ou substitui ou não substitui esse equipamento, não é só da informação técnica da manutenção, é também da informação contábil, de toda a empresa, né? A empresa inteira se envolve na gestão de ativos. E essa é uma ferramenta que nós, fatalmente, vamos ter que usar. A manutenção, né, que começou corretiva, a gente só fazia substituição, depois passou a ser preventiva, periódica. Criamos a engenharia de manutenção, foi uma fase bonita, a BES, que ainda existe, né? Passamos a utilizar técnicas preditivas, o monitoramento entrou no esquema também, o Smart Grid e a gestão de ativos, aí, já falei pela segunda vez. Os fatores de evolução da atividade de manutenção é tecnologia ferramental, nós vamos ter que ter, a evolução dessa manutenção vai ter que ser feita com um esforço de pesquisa e desenvolvimento, nós vamos ter que adequar os nossos métodos, nós vamos ter que melhorar muito a gestão, a gerência das atividades, não só de manutenção, mas das outras atividades da empresa, e vamos ter que investir na gestão do conhecimento, né, e a experiência acumulada, porque isso vai ser fundamental para a gente tomar as decisões de gestão de ativos. O que está acontecendo como consequência desse novo cenário que a gente viu, regulação e expansão aí? Primeiro, o Neiva já falou, é a redução dos quadros de pessoal, as demissões incentivadas principalmente, com dificuldade de reposição. Eu não tenho ouvido falar em reposição, né? Eu tenho só ouvido falar e não sai o pessoal, isso vai significar 18 milhões esse ano, 120 milhões o ano que vem de economia e tal, mas o objetivo nosso não é a economia de pessoal só, é fazer a operação do sistema de maneira adequada. A perda de experiência e de conhecimento é natural que ocorra nessas circunstâncias. O novato não é treinado para pegar pelo menos parte da experiência do que está saindo. E, por consequência, existe a possibilidade, um risco de perda de qualidade que, de alguma forma, nós vamos ter que administrar. Entre as ações que a gente imagina que podem ser tomadas, né, nós temos a implantação do amplo programa de capacitação de pessoal para manutenção, e eu estou investindo muito na manutenção, porque a manutenção vai ser vital dentro desse novo modelo. Viabilizar a implantação dos recursos de Smart Grid, avaliar a utilização mais ampla da terceirização, aí vem aquele problema, né, terceirização politicamente incorreto, a gente falar de terceirização, confunde com privatização, e dá precarização, né? E nós vamos ter que dar um jeito, porque senão não vai funcionar, né? Nós vamos ter que deixar alguns estigmas de lado aí. Acelerar a adoção da gestão de ativos. A gestão de ativos é vista como extremamente importante para as transmissoras. Nós fizemos recentemente uma pesquisa, né, para saber como é que elas estavam vendo a gestão de ativos, e elas estão praticamente se agarrando na gestão de ativos como uma das formas, ou a forma mais eficiente de a gente sair do buraco aí, né, de a gente enfrentar os nossos desafios. Eu queria deixar uma mensagem final de que a gente faz críticas, porque alguém tem que falar aquilo que está acontecendo, mas nós não somos contrários, não, pelo contrário. O que nós queremos é participar do processo de construção de um sistema elétrico brasileiro adequado, onde a improvisação, onde o erro bobo, por ignorância, dê lugar a decisões mais adequadas, mais inteligentes, e nós, engenheiros, temos a obrigação de atuar muito nesse campo. Muito obrigado.
Obrigado, César. Eu sugiro vocês verem um documentário que a Discovery fez sobre grandes obras, que é a linha de transmissão Tucuruí-Manaus, né? Tem uma Torre Eiffel de um lado do Rio Amazonas, tem uma Torre Eiffel do outro lado do Rio Amazonas. A gente agora tem 2 Torres Eiffel no Brasil, né? E ninguém vai ver, porque está no meio da floresta. Mas é uma obra fascinante, né? E para os outros rios também, né? Bom, esse painel tinha mais objetivo de mostrar a vocês o panorama hoje na geração e na transmissão. Então, eu queria fazer uma pergunta para cada um. A pergunta para o Flávio. Flávio, você, dado que o Brasil não vai fazer mais usinas com reservatório, já parto desse princípio porque você mesmo admitiu que hoje os nossos aproveitamentos estão todos na Amazônia, a Amazônia é flat, né, plana. Mesmo Serra da Mesa, você até foi o último grande aproveitamento com reservatório, até hoje não encheu, né? Não conseguimos encher esse reservatório. Então, vai ter lá o Tapajós, que não vai ter reservatório de acumulação. Todo mundo diz, pô, mas tem um monte de água aí atrás, né? Vocês sabem bem, são engenheiros, sabem que toda usina hidrelétrica precisa de água acumulada lá, mas não é que acumule para o futuro, né? Isso que é a ideia do reservatório, não para o uso imediato ali. E dado isso, e a gente vai continuar tendo que fazer hidrelétricas porque é um custo mais barato, elas vão ficar cada vez mais distantes dos centros, né? Rondônia, Tapajós, norte de Mato Grosso, Pará. A energia elétrica, então, vai encarecer? Bom, já fizemos uma reflexão uma vez sobre essa necessidade e o impacto de não se ter os reservatórios. Na verdade, ter reservatórios nos apresenta vantagens e oportunidades de aquela coisa toda que eu disse há pouco, de reservar a água em períodos críticos, intercambiar com as regiões, mas não é um grande desastre não tê-los. Haja vista, toda a Europa não tem mais reservatório. O desenvolvimento, a expansão da oferta de energia nos Estados Unidos se faz agora sem reservatório. No Japão, enfim, na Inglaterra, então, nem se fala. Quer dizer, não vive-se sem reservatório. Agora, acontece que, 2 aspectos, não tendo reservatório vai encarecer a energia por vários motivos, porque a alternativa a isso, a alternativa de usinas com menos capacidade, é termoelétrica. Porque a alternativa de hidrelétrica é termoelétrica, não é eólica. A eólica é de modicidade da carga, alívio da carga, economia de combustível. Então, nós vamos ficar com usinas mais caras. Agora, usinas como você falou, Serra da Mesa, é uma usina que foi aparentemente superdimensionada e eu acho que deve ter tido ali uma superavaliação para ganhar energia na cascata toda do Tocantins, do Araguaia, enfim. Mas o que é importante é o seguinte, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a vazão do rio Xingu em Belo Monte, no período das chuvas, das águas, é da ordem de 30 mil metros cúbicos por segundo. E em setembro, outubro, no dia de hoje, por exemplo, é apenas 1.000. Então, como que resolveria isso? Com reservatório. Você guardaria a água naquele período para usá-la agora. O que acontece em Três Marias, por exemplo, no período das chuvas, a vazão é em Três Marias, no Rio São Francisco.
No período das chuvas, a vazão é da ordem de 2.000 metros cúbicos por segundo. Hoje, em Três Marias, está 80. Então, é um método, é um mecanismo de guardar água quando está abundante para o período. Agora, não é um grande desastre não fazê-los. Você simplesmente perde a oportunidade que o Brasil tem dessa vantagem hídrica, vamos dizer assim. Vocês respondi? Eu queria fazer uma pergunta técnica. A gente vai fazer um coffee break ou não? Não? Sim? Vocês querem um coffee break? Flávio eu já perguntei. César, eu estou acompanhando um estudo que a Eletrobras até está promovendo, mas com empresa de planejamento também de energia, de o Brasil aumentar o intercâmbio internacional, como você chamou a atenção. Acho que com a Argentina não vai dar muito, não. Nossos parceiros provavelmente seriam a Bolívia, depois do senador aqui, não sei, né? Porque eles têm condição de fazer usinas do outro lado. A Bolívia, 65% da receita dela é venda de gás para o Brasil e para a Argentina. E esse gás vai se esgotar, eles têm que ter alternativa. A alternativa é vender energia elétrica para o Brasil. Mas eles são meio estranhos. Mas, de qualquer maneira, tem possibilidade de fazer grandes usinas lá e transmitir para cá. Mas o projeto maior talvez seja na região norte, lá por causa do sistema hidrológico, né, diferenciado, eles estão no hemisfério norte, que é como trazer da Venezuela e da Guiana o equivalente a 3.000 megawatts. A gente, quando sobrar energia ali no nosso sistema norte, a gente manda para eles 3.000 megawatts e eles mandam para cá 3.000 megawatts. Isso aí é mais da metade do consumo de toda a região norte. Então, a gente depende muito da transmissão para dar um salto na nossa capacidade de... Isso realmente aquele plano para o ano 2080 ou é uma coisa factível? É uma coisa factível, sim. Existe hoje uma interligação da usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela, com a capital daquele estado lá em cima, como é que chama? Boa Vista. Boa Vista. Existe já o projeto da linha, né? Ela não está ainda na cogitação de ser feita imediatamente, mas uma linha que sai de Manaus, ou de uma subestação chamada Lechuga, e vai até Boa Vista, fechando a interligação. Essa linha vai ser isolada para 500 kV, para no futuro garantir uma integração maior com o sistema da Venezuela e da América Central. A tendência é essa, né? E quando a gente vê a Europa, que tem uma opção de países próximos, né, e é um sistema interligado só, a gente vê que vai dar para a gente fazer também, só que nós temos florestas, rios enormes, né? Então, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade para fazer, mas a vantagem de integrar os sistemas é altamente compensadora. Floresta e rio vocês tiram de letra, né? Isso é fato. Bom, gente, então eu vou chamar o coffee break. Lembrar você, Flávio, o seguinte, que aqui não pode falar, tem que falar que a energia eólica é o máximo no Rio Grande do Sul, hein? Eu tenho um colega meu, que é o André Luiz Azevedo, que a família dele é de Tramandaí, aqui na costa. Ele disse que tinha um tio-avô que falava para ele, aqui nada vai bem, só o dia que a gente conseguir vender vento. Aí conseguiram. Claro, é uma brincadeira. Mas, ainda ontem, no Rio de Janeiro, eu fiz uma palestra lá na Light, e a Light está investindo fortemente também em energia eólica. E eu tive o cuidado de dizer o seguinte, fazer eólica no Brasil é vender picolé no deserto. Ou seja, tudo que se fizer acomoda, é vendido. Quer dizer, é uma excelente oportunidade de expansão da oferta
como negócio e tudo. O que não se pode confiar é planejar o equilíbrio da oferta com a demanda por essa via. Mas, diferentemente da térmica e da hidrelétrica, tudo que se fizer de eólica é vendido. Bom, queria agradecer ao Flávio e ao César pela nosso... A gente teve uma aula aqui, né? Que foi muito bom. Passo a palavra para o nosso mestre de cerimônia para o café. Nós agradecemos aos participantes deste painel. Faremos agora um novo intervalo. Convidamos a todos para acompanhar nosso último painel, que terá início pontualmente às 15h05.